Antes de ir para a escola, Park Jin passou por uma agência de recrutamento para contratar uma babá. Seus requisitos eram simples. Além de ser habilidosa com os afazeres domésticos, ela também precisava saber dirigir, para buscar Young Julu e Wang Mang Mang na escola. No final, Park escolheu Jang Kwai-hong, uma mulher com mais de 30 anos e 5 anos de experiência como babá na região de Mana. Ela não era uma simples cuidadora, era uma super babá. Sabia dirigir, limpar, cozinhar, organizar e atender a qualquer exigência com precisão profissional. Diante de tantas habilidades, Park Jin não hesitou em oferecer um salário generoso, 2.000 yuans por mês. Com a babá contratada, ele seguiu para uma loja de carros de luxo e comprou um Rolls-Royce novíssimo. Assim que Jang Kwai-hong assumiu o volante, sentiu um frio na espinha. Estava visivelmente nervosa, com os olhos grudados na estrada, quase sem piscar. Disse, com a voz trêmula: "Senhor Park, esse carro é caro demais. Parece que estou dirigindo sentada em uma fogueira. Meu coração está saindo pela boca, minhas mãos estão tremendo. Se eu bater esse carro, vou ter que vender toda a minha família para pagar o prejuízo. Nem se eu morrer e nascer de novo vou conseguir cobrir isso." Diante disso, Park precisou acalmá-la com bom humor. Haha, carro é só transporte. Mesmo um Rolls-Royce não é tão especial assim. Fique tranquila, com você dirigindo esse carro, os outros motoristas vão manter uma distância segura de 5 metros. Só quero que cuide bem das duas meninas. Faça seu trabalho direitinho e, no fim do ano, prometo uma boa recompensa. As palavras de Park surtiram efeito. O rosto tenso de Jang Kwai-hong se suavizou. Mas, por dentro, ela pensava: como vou ficar tranquila com esse carro caríssimo? Se não fosse pelos 2.000 yuans, jamais teria aceitado esse trabalho. Ainda bem que está no contrato que eu não preciso pagar se causar algum dano. Durante a conversa, Wang Mang Mang olhou para Park Jin com tristeza e perguntou, com expressão melancólica: "Irmão, você vai embora logo? Por que não vai à escola hoje?" Young Julu também expressou descontentamento, perguntando por que ele estava partindo tão cedo. Diante das perguntas, Park explicou pacientemente que, como não poderia ficar o tempo todo ali para cuidar delas, precisava deixar tudo bem organizado antes de se ausentar. Assim, poderia ir embora com a consciência tranquila. 2 dias haviam se passado desde que Park Jin chegara a Maiyuan. Nesse tempo, Jang Kwai-hong e as duas meninas já estavam se acostumando umas com as outras. Mas, enquanto a tranquilidade reinava dentro da casa de Park, o mundo lá fora mergulhava no caos. A reputação de Presidente Lin estava em frangalhos. O escândalo tomava proporções cada vez maiores. Até representantes da Associação pelos Direitos das Mulheres haviam se pronunciado publicamente, exigindo investigação judicial contra Park Jin. A internet fervia de indignação. Esse canalha! Esse desgraçado! Uma vergonha para a humanidade! Gritavam os internautas em fúria. Como é que ele ainda não foi preso? Não existe mais lei nesse país? Quanto será que pagou para continuar solto? Antes eu achava ele talentoso e bonito. Mas agora vejo quem ele realmente é. Quantas garotas ele engravidou e depois abandonou? Um monstro! Não é um ídolo nacional, é uma desgraça nacional. Nem mesmo os esforços de Yulin Xuan, CEO da Fon Corporation, para remover postagens difamatórias e ameaçar com ações legais surtiram efeito. A imagem de Park Jin já estava destruída. Enquanto isso, na sede da Jinmao, a equipe de Park Jin estava em estado de choque. On Sil balançava a cabeça, desanimada. Essa tempestade de ódio online está fora de controle. Milhares de pessoas assinaram petições contra o tal Trap Boy. É difícil acreditar que o presidente Lin seja mesmo esse tipo de pessoa. Será que ele realmente enganou tantas garotas assim? Julian Sunon, no entanto, respondeu com firmeza. O presidente Park não é perfeito, mas seu caráter é sólido. Eu mesmo pesquisei o registro domiciliar das garotas que o acusaram, todas são de Jiangsu ou de Maiyuan. E Park Jin passou os últimos anos vivendo em Agachan, sem histórico de viagens internacionais.
Como ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ter relacionamentos com várias garotas em Jiangsu ao mesmo tempo? Questionava alguém com ceticismo. O Park Jin por acaso tem a habilidade de se clonar? Park Min-young também assentiu, apoiando a argumentação. É verdade. Pode ser que o Park Jin não seja tão exemplar quanto sua reputação sugere, mas também não é um monstro. Essas informações que estão circulando online são absurdas. Dá para ver claramente que alguém está tentando manchar sua imagem de propósito. Junho Su não continuava sua análise com seriedade. Nos últimos meses, todos nós acompanhamos de perto as ações do parque. Ele tem estado ocupado com 1000 responsabilidades, além de cuidar de nós. Como ele poderia ter tempo para aprontar esse tipo de coisa? Alguém está armando contra ele, com certeza. Yang Webai concordou, mas trouxe uma visão mais profunda. As pessoas estão com raiva e jogam toda a culpa no Park Jin. Isso, de certo modo, pode ser uma bênção disfarçada. O parque não reage porque não liga para o que os outros pensam. Mas nós não podemos deixá-lo ser falsamente acusado e ter sua reputação arruinada. Kim Jisoo também expressou sua indignação. A Yang tem razão. Eu vou descobrir quem está tentando prejudicar o Park Jin. Essa pessoa vai pagar caro. Dessa vez, não deixarei a família Kim em paz. Temos um inimigo em comum, e ninguém vai difamar o Park Jin na internet sem consequências. Enquanto o grupo ER discutia como reagir à crise, o celular de Park Jin tocou. Ao atender, apareceu na tela o nome de Yaya Yaozu. Alô, Presidente Lin, disse Yaya Yaozu animadamente. O iate Ian Guamin já chegou a Mana. Que tal um jantar hoje à noite? Claro! Respondeu Park Jin, entusiasmado. Onde vai ser? No próprio iate. Ele atracou no Porto Wong hoje. Vou mandar um helicóptero buscá-lo. Pouco mais de meia hora depois, Park Jin já estava a bordo do helicóptero. Quem veio pessoalmente buscá-lo foi Gu Wong. Durante o voo, Park perguntou. Senhor Gu, quem é o dono do Ian Guamin? Yaya Yaozu sorriu com naturalidade. Na verdade, não é segredo. O Ian Guamin é um dos 7 maiores iates do mundo, pertencente à família Dong. Presidente Lin, o senhor conhece os 7 maiores cruzeiros do planeta? Com um leve sorriso, Park respondeu, demonstrando conhecimento. Claro. Os 7 cruzeiros de maior destaque incluem o Balug Gang, Dong Aya, Yu Lius, Onit Boxing, Siren e Dagos. Mas se ele pertence à família Dong, por que querem vender o Ian Guamin? Yaozu então explicou. Bem, é uma longa história. Embora a família Dong ainda seja considerada uma das 7 famílias reais do mar, nas últimas décadas, eles têm sofrido muito com a ascensão de novas indústrias. O atual líder da família, Dong Tambea, é um homem ambicioso que tentou modernizar os negócios, mas fracassou, o que levou a prejuízos severos. A pandemia também devastou o setor de transporte marítimo e turismo de cruzeiros, fazendo com que tudo parasse por um bom tempo. Ele prosseguiu. E manter um iate como esse é uma máquina de queimar dinheiro. Só com salários da tripulação, suprimentos e manutenção, o custo é astronômico. Mesmo parado, o iate consome fortunas. Ao ouvir a palavra queimar dinheiro, os olhos de Park Jin brilharam de empolgação. Passou a calcular silenciosamente, ótimo. Acabei de comprar um tesouro. Só em salários mensais o iate custa mais de 100 milhões de yuans. E com manutenção e suprimentos, os gastos mensais ultrapassam facilmente 200 a 300 milhões. Ou seja, uma perda anual de até 3 bilhões. Mas eu não me importo com perdas. Para mim, comprar um iate de luxo é um investimento em prazer. Mesmo que não receba convidados, posso usá-lo para premiar os funcionários da F-Dom com viagens de luxo, ou até organizar eventos do Big Cat TV. Às 17 horas, Park Jin e Yaya Yaozu chegaram à Baía Wong. O helicóptero pousou diretamente no convés do iate, um espetáculo à parte. Yaozu anunciou com um sorriso. Presidente Lin, chegamos. Ao olhar de cima para o colossal iate, Park Jin ficou impressionado.
Antes, quando via fotos desse iate na internet, não sentia nada de especial. Mas agora, vendo com meus próprios olhos, é simplesmente magnífico. E hoje, oficialmente, ele me pertence. Assim que desceram do helicóptero, mais de 100 funcionários uniformizados estavam alinhados em perfeita formação para recebê-los. Uma assistente graciosa se aproximou, falando com doçura e educação. Presidente Lin, CEO Li, bem-vindos ao Ian Guaming. Sou Sheila, assistente do gerente-geral. Conforme instruções do Sr. Dong, serei a responsável por guiá-los e apresentar as áreas do iate. Por favor, sigam-me. Park Jin respondeu com entusiasmo. Excelente, era exatamente o que eu esperava. Obrigado por seu empenho. O sorriso de Sheila era extremamente acolhedor e encantador, demonstrando um profissionalismo exemplar na recepção. Ela começou a conduzi-los pelos diferentes espaços do Ian Guaming, explicando com precisão. Este cruzeiro possui 15 andares, 2.358 cabines, 352 metros de comprimento e 65 metros de largura. Move-se a uma velocidade média de 23 nós náuticos e comporta até 6.000 passageiros, sendo operado por mais de 1.100 funcionários, entre segurança, recepção, restaurantes e guias turísticos. Cada andar oferece experiências únicas e exclusivas. Ela continuou. O andar mais baixo é uma área de lounge luxuosa, onde uma única noite pode custar até 1 milhão de yuans. Gastos de dezenas de milhões por dia são comuns. O deck superior é destinado a reuniões executivas, coquetéis, festas de aniversário e seminários. Neste andar em que estamos agora, disse, enquanto caminhavam, encontra-se a área de relaxamento, com uma cafeteria silenciosa e um cinema particular. Já o 7º andar é uma área de compras com desde mercados essenciais até lojas de luxo, academia, spa, sauna e área de massagens. Também há um espaço para entretenimento com bar, pista de dança e apresentações artísticas. Graças à recepção minuciosa de Sheila, Park Jin teve uma verdadeira introdução ao estilo de vida de alto padrão. Após cerca de 2 horas explorando o iate, Sheila declarou com segurança. Desde que o hóspede tenha recursos, este iate garante o mais alto nível de serviço e conforto. Nesse momento, ela notou que Yaozu demonstrava sinais de cansaço, franzindo o senho e respirando pesadamente. Com atenção, sugeriu. Após uma visita tão longa, acredito que estejam cansados. O Sr. Dong aguarda os senhores no restaurante. Desejo uma refeição agradável. No restaurante, um homem de pouco mais de 30 anos, com feições fortes e trajes elegantes da grife Armani, levantou-se com um sorriso forçado. Olá, Presidente Lin, CEO Li. Perdão pela demora. Sou Dong Tambea, presidente da família Dong. Park Jin percebeu um leve traço de frustração no olhar de Dong Tambea e respondeu com frieza contida. O prazer é meu, Sr. Dong. Por favor, sentem-se. Devem estar com fome. Pedi ao chefe que preparasse atum azul de primeira qualidade para os senhores, ofereceu Tambea, com educação. Enquanto se acomodavam, Yaozu foi direto ao ponto. Sr. Dong, somos velhos conhecidos. Vamos ser breves. O preço listado do Ian Guaming é 7 bilhões. O presidente Lin já inspecionou e está satisfeito. Podemos fechar o negócio diretamente, comigo como intermediário. Claro, cobrarei uma comissão de 5%. Dong Tambea respondeu num tom que misturava dor e resignação. Vender o principal ativo da nossa família não é motivo de alegria. Só tenho uma exigência, o pagamento deve ser integral. Não aceito parcelamentos. E espero que o presidente Lin mantenha a maior parte da equipe do iate. Park Jin respondeu diretamente. Sem problema. Pagamento integral será feito. Quanto à equipe, posso manter os funcionários da base, mas precisarei avaliar a equipe de gestão. Há mais alguma exigência, CEO Dong? Enquanto falava, uma ideia lhe surgiu. A forma mais eficaz de estabelecer autoridade depois de assumir o iate é promover os funcionários da base para cargos de gerência. Eles, sim, serão leais e comprometidos comigo. Ou talvez eu possa transferir os gerentes atuais para outras filiais e criar competição por cargos.
Ao ver Park Jin resolver as questões financeiras com tanta facilidade, Dong Tambea ficou visivelmente aliviado. Ótimo! Vamos jantar, e depois assinaremos o contrato. Informarei todos para se reunirem e darem as boas-vindas ao novo proprietário. Logo depois, mais de 1000 funcionários estavam reunidos no convés do navio, com os gerentes de cada setor à frente, seguidos por toda a equipe em formação impecável. Para anunciar a mudança de comando, Dong Tambea pegou o microfone, assumindo um tom solene à medida que a tensão no ambiente aumentava. Olá a todos! Reuni vocês aqui hoje para comunicar uma notícia importante. A partir de hoje, o Ian Guanming será oficialmente transferido ao presidente Lin. O presidente Lin é nosso novo líder. Por favor, presidente, diga algumas palavras. Logo após o pronunciamento de Dong Tambea, uma salva de palmas tímida e desigual ecoou entre os mais de 1000 funcionários reunidos. Alguns ainda conversavam entre si, demonstrando confusão. Esse novo chefe parece familiar. Não é aquele cara da internet? Sussurraram uns. Você não conhece o presidente Lin? Ele é mais que rico, é um verdadeiro talento. O único defeito é ser um pouco galanteador. Se não fosse por isso, seria o Deus nacional dos homens, murmurou outro. Com o microfone em mãos, Park Jin permaneceu em silêncio por 3 segundos antes de começar. Olá a todos. Meu nome é Park Jin. Acredito que muitos aqui já tenham ouvido falar de mim, mas alguns talvez não. Isso não tem importância. A partir de hoje, sou o novo presidente do Ian Guanming. Sua voz firme e pausada fez com que os murmúrios cessassem aos poucos. Quero dizer a vocês 3 coisas. A primeira, hoje mesmo, transferirei 500 milhões de yuans para o departamento financeiro da empresa. Esse valor será usado para quitar salários em atraso e será distribuído diretamente a todos, sem intermediários. Ele fez uma breve pausa e continuou. Segundo, como todos sabem, a indústria de turismo e transporte marítimo foi uma das mais atingidas pela pandemia. Por isso, darei um subsídio extra a todos vocês. Mal ele terminou de falar, a comoção foi instantânea. O salão inteiro pareceu tremer com os gritos e aplausos dos mais de 1000 funcionários, que explodiram de felicidade. Esse chefe é inacreditável. Acabou de chegar e já está pagando os salários. E ainda uma bonificação de 10.000 yuans? Os gerentes murmuravam entre si. Excelente! Finalmente poderemos comprar leite para os nossos filhos. Minha esposa estava me cobrando isso há 2 meses. No começo achei que fosse só um jovem arrogante, mas agora vejo que é realmente impressionante. Park Jin observou alguns funcionários corpulentos chorando de emoção. Aquela imagem lhe dizia tudo. Para os trabalhadores da base, promessas vazias não significavam nada, a confiança verdadeira se conquistava com atitudes concretas. E não havia forma mais sincera de criar vínculo do que pagando salários e oferecendo bonificações. Ergueu novamente a mão, chamando a atenção. Agora, a segunda tarefa. Todos os gerentes e supervisores, deem um passo à frente. Imediatamente, os gerentes à frente inflaram o peito, orgulhosos. Alguns já se imaginavam recebendo bônus generosos. Se ele deu 10.000 para os trabalhadores, quanto vai dar para a gente? 3 vezes mais? 5 vezes? Depois de uma pausa de 5 segundos, Park Jin apontou o dedo e começou a contar. 1, 2, 3, 11. Exatamente 11 supervisores. Hoje, declaro que todos os seus cargos estão terminados. O silêncio caiu sobre o salão como um raio. As palavras de Park Jin ecoaram nos ouvidos dos supervisores, que ficaram pálidos. O choque tomou conta do ambiente, expressões incrédulas se espalharam. O quê? Por quê? Eu pensei que ele fosse um chefe generoso. Ele pagou os salários para conquistar o pessoal da base, em seguida, dispensou os gestores? Isso é cruel. Um dos supervisores não conseguiu conter a indignação. Eu me recuso. Trabalhei duro aqui por 5 anos, sem cometer erros graves. Por que estou sendo demitido? Park Jin respondeu com firmeza, sem desviar o olhar. Porque eu sou o dono agora.
Este iate é meu. E eu posso demitir quem eu quiser. Entendido? O supervisor, tomado por fúria, gritou. Arrogante! Eu vou te matar! Num impulso selvagem, ele avançou com o punho cerrado, mirando Park Jin. Todos ao redor prenderam a respiração, olhos arregalados. A atmosfera ficou extremamente tensa. Contudo, Park Jin apenas deu um leve sorriso de canto, frio e confiante. Me matar? Murmurou com desprezo. Vamos ver quem mata quem. No instante em que o supervisor Dom avançava de forma ameaçadora, a situação beirava o desastre. Mas, de repente, um jovem forte e decidido surgiu, atravessando a multidão em um movimento ágil. Pare com isso agora! Gritou ele, interceptando o ataque. Num piscar de olhos, o rapaz aplicou uma chave de pulso, imobilizando Dom no chão. Furioso, Dom gritou. Me solta, Wuangon! Como se atreve a me enfrentar, seu moleque? Acha que eu não posso te demitir agora mesmo? Sem se intimidar, Wuangon apertou ainda mais a chave de pulso e disse, firme. Como ousa ameaçar o chefe? Park Jin então se aproximou lentamente, seu olhar penetrante pousando sobre o jovem que o defenderá. Seu nome é Wuangon? A tensão cresceu no semblante de Wuan, que gaguejou. Sim, senhor. Muito bem, Wuangon. A partir de agora, nomeio você como novo capitão do Yangonming. Será a mais alta autoridade neste navio, abaixo apenas de mim. O anúncio provocou um frenesi entre os mais de 1000 funcionários presentes. Muitos se entreolharam com arrependimento e inveja. Então é assim que funciona aqui? O capitão pode não ser o dono, mas é a maior autoridade a bordo. Eu devia ter me adiantado. Trabalhei aqui por 3 meses, assim como ele. Se soubesse que uma atitude corajosa valeria tanto, teria tomado a iniciativa. Até mesmo Yaozu olhou para Park Jin com novos olhos. Ele havia ignorado todos os supervisores e gerentes, promovendo diretamente um estagiário. E mesmo sendo gentil quando necessário, mostrava autoridade e firmeza nos momentos certos. Para Yayai, aquilo provava por que Park Jin era considerado um gênio do clã oculto contemporâneo. Park Jin então prosseguiu. Agora, sobre o terceiro ponto. A vaga de gerente de filial será preenchida da seguinte maneira: o assistente gerente terá prioridade na indicação, seguido pelo proprietário do setor e, por fim, pelo supervisor. Se nenhum for qualificado, faremos uma eleição imediata entre os funcionários. As decisões devem ser discutidas internamente e reportadas ao capitão, que finalizará a escolha. Ele pausou por um momento antes de concluir. Quero deixar bem claro, se alguém descobrir qualquer tipo de corrupção ou abuso de poder em qualquer departamento, será recompensado na mesma quantia que foi desviada, além de receber oportunidades de promoção. Como todos puderam ver, sou justo. Recompenso e castigo com clareza. E mais importante, minhas palavras se transformam em ação. No instante em que ele terminou de falar, o céu escureceu como tinta derramada. O vento uivava com sons lúgubres, quase como lamentos de almas perdidas. Ondas gigantescas batiam contra o casco do navio, fazendo-o estremecer como se o mar quisesse engolir o iate inteiro. De repente, um relâmpago rasgou o céu como uma lâmina afiada, atingindo o navio com uma explosão ensurdecedora. A embarcação tremeu violentamente. Dom Tiambo olhou para cima, sentindo o coração bater acelerado, o rosto coberto de suor frio. O que está acontecendo? Esse clima repentino parece um mau presságio. Lá embaixo, os mais de 1000 trabalhadores estavam paralisados. O olhar de cada um carregava emoções intensas e conflitantes. Mas a frase de Park Jin ainda ecoava em suas mentes. Se houver provas sólidas, não importa o quanto tenha sido desviado, eu recompensarei o denunciante integralmente, e com chance de promoção. De repente, um pensamento surgiu entre eles, instigando o desejo há muito reprimido: denunciem. Acabem com esses canalhas corruptos. Então, uma jovem funcionária tomou coragem, deu um passo à frente e declarou em alto e bom som: Senhor, eu quero denunciar o chefe Cod.
Ele constantemente abusa de sua autoridade para assediar funcionárias, além de conspirar com o setor de compras e o chefe de cozinha para superfaturar e receber propinas. Park Jin começou a caminhar lentamente em direção a ela, uma expressão de aprovação surgindo em seu rosto. Corporation havia adquirido oficialmente a rede de hotéis internacionais Il Junho, causando um verdadeiro alvoroço no setor empresarial e turístico. A bordo do Ian Guangming, uma atmosfera de urgência ainda pairava, mas agora, misturada com admiração e respeito. Todos pareciam contagiados pela autoridade e astúcia de Park Jin. A funcionária que havia feito a primeira denúncia ainda tremia, mas agora, diante das palavras frias porém justas do novo presidente, ela sentia algo diferente, confiança. Park Jin a encarou com seriedade e afirmou: "Muito bem. Se suas acusações forem comprovadas, levarei isso imediatamente à polícia. E caso tudo se confirme, você será promovida ao cargo de chefe do setor de alimentação, com um bônus de 5.000 yuan." A clareza e firmeza da promessa deram início a uma avalanche de revelações. Um a um, outros funcionários começaram a se manifestar. "Eu acuso o chefe de RH de contratar a própria esposa como funcionária fantasma. O gerente de serviços públicos exigia subornos para liberar licenças internas. O chefe da limpeza desviava materiais da empresa para uso pessoal." A cada acusação, a comoção aumentava. Mais de 100 funcionários foram demitidos, com destaque para o setor de compras, onde a corrupção parecia institucionalizada. Apenas 5 gerentes foram mantidos. Esses 5, Wang Yan, Xu Lu, Zhang Toji, Ian Gak e Vuan, possuíam um histórico ilibado, além de experiência e vínculos antigos com a família Dong. Diante da dimensão do escândalo, Dong Tianba ficou estarrecido. "Como isso tudo aconteceu sem que eu soubesse?" murmurou, chocado. "Agora entendo por que estávamos sempre no vermelho. De fato, o presidente Lin sabe o que está fazendo." Mais tarde, numa sala reservada, Park Jin reuniu os 5 gerentes remanescentes. Após os cumprimentos, ele foi direto ao ponto. "Vocês 5 me agradam. São íntegros, capazes, e por isso quero confiar a vocês uma missão desafiadora. Dentro de um mês, a Faidong Corporation concluirá a aquisição da rede de hotéis Il Junho. E essa rede precisa urgentemente de novos gestores. Acredito que vocês são os mais indicados para assumir essas funções." Eles se entreolharam, surpresos. Park Jin continuou: "Além disso, planejamos construir ao menos 3 hotéis 5 estrelas em TY Main City. Vocês trabalharam no Guangming, um ambiente de altíssimo padrão, em contato com clientes VIPs. Foram bem treinados. E por isso terão prioridade nas novas posições." Com um olhar sério, ele lançou um maço de contratos sobre a mesa. "Se aceitarem, serão nomeados gerentes com aumento de 30% no salário e chances reais de se tornarem diretores. E então, aceitam ou não?" O silêncio durou poucos segundos. Mas logo os rostos se iluminaram. Era uma chance de ouro, de sair do navio, voltar para a terra firme, ficar perto da família e, principalmente, subir na carreira. "Claro que aceitamos!" disseram em uníssono, com os olhos brilhando. Enquanto assinavam os contratos, Park Jin percebeu que Ye Yaozu observava com um olhar curioso. Incomodado, perguntou: "Senhor Ye, por que está me olhando assim?" Ye Yaozu respondeu com sinceridade, admirado: "Presidente Lin, quando o conheci, pensei que fosse apenas um riquinho arrogante. Mas agora vejo o quanto estava enganado. Em pouco tempo, ganhou o apoio dos funcionários, reorganizou um navio afundando e ainda revelou visão estratégica ao anunciar a aquisição dos hotéis. Sua coragem e inteligência são admiráveis." Park Jin ficou atônito. Droga, só queria impor respeito. Era minha primeira vez como chefe, precisava parecer severo. Mas o senhor está mesmo achando que tudo isso foi friamente calculado. Ainda assim, ele apenas acenou com a cabeça, aceitando o elogio sem comentar. Ye Yaozu, por sua vez, mal escondia seu entusiasmo. Pensava consigo mesmo que, com tamanho carisma e competência, o presidente Lin certamente chamaria a atenção da herdeira da família
e uma aliança entre eles parecia mais possível do que nunca. Na manhã seguinte, a imprensa não falava de outra coisa. A Phaidon Corporation havia adquirido oficialmente a Il Junho International Hotels. Manchetes estampavam os jornais e sites. Jovem magnata salva império falido e revoluciona a gestão com mão firme e coração generoso.